né? Aham. Então, bora começar. Estamos em mais uma Conexão Roots na sua JP Roots 67, o som da resistência. E hoje ela, Valdete, uma mulher dinâmica. E a Valdete, ela faz muitas coisas, né? Faz parte do Conselho Tutelar, ela é produtora de eventos. Nossa, ela desenrola muita coisa mesmo. É poeta, escritora. E se eu for falar dela, eu vou estar jogando um monte de confete, né? Então eu prefiro que a Oh, Val se apresente e fale para nós quem é Valdete. ah, obrigado, Cris. Primeiro eu quero agradecer, né, o Para convite. nos Fiquei muito ajudar, feliz acaba mesmo, viu? atrapalhando. Então eu prefiro que a Então, Val vinha. se apresente. Pode falar, É, Val, sua linda. aham. Bom, então, eu sou conselheira tutelar, estou exercendo aí desde fevereiro, e nesse momento eu estou exclusiva, assim, conselheira, né? A única coisa que eu sou a mais que conselheira nesse momento é mãe, assim, um pouquinho esposa, que meu marido vai falar, se eu falar que eu sou muito, também não tô. E porque só não coloco à frente, né, do meu trabalho como conselheira, o meu trabalho de mãe, né? O meu ser mãe. De resto, é tudo exclusivo por conselho mesmo, que é uma exigência, né, do conselho, que a gente seja exclusivamente conselheira. Então, eu sou terapeuta de formação, mas não estou exercendo. E também na parte da cultura, né, sempre foi mais uma questão de, assim, um hobby, né? Nunca foi um trabalho, sempre foi mais uma coisa voluntária, um trabalho assim. Então agora também eu tô é, parada, assim. Quando eu tô como conselheira, eu não tô produzindo, né? Não tô produzindo nada por enquanto, não. Ô, Val, quando você está em produção, né? O que te inspira a seguir tantos caminhos ao mesmo tempo, né? E todos eles voltados à cultura e ao cuidado. Eu penso nesse link, né? Assim, quando você trabalha com criança, com adolescente, que já é uma coisa que eu sempre fui apaixonada, né? 30 anos aí de experiência trabalhando com crianças, principalmente. Você vê o quanto é importante a cultura dentro desse contexto, né? Na terapia também, né? Como que é importante você pensar a cultura como terapia, como tratamento, né? A, a arte, né? A arte é a melhor forma de você lidar com seus sentimentos. Então é isso. Essa ligação foi mais acho que por conta disso mesmo. Quais seus maiores desafios no dia a dia como conselheira tutelar? Ai, ser conselheira, a gente vê muita Vem cá. coisa, né? Que a gente quer consertar o mundo, né? Se a gente pudesse, a gente Tira isso. consertava o mundo. Então, acho que os desafios vão aparecendo no dia a dia e a gente tentar fazer sempre o melhor possível, sempre dentro das nossas atribuições, assim. É isso, ver, às vezes ver, né, a situação das pessoas, ver, né, tantas crianças aí passando por tantas dificuldades é doída, essa parte é bem doída, mas só de saber, né, que a gente está ali e que a gente está podendo contribuir, para mim é muito gratificante. Conselho é um lugar que eu sonhei estar, né, durante muito tempo. Dentro do seu trabalho, do conselho tutelar, qual a sua maior dificuldade? Olha, eu sou assim, né, Cris? Eu procuro ser sempre grata. Acho que a melhor maneira de viver é você ter sempre gratidão pelas coisas. Então, quando aparece uma dificuldade, é pensar assim, não, eu estou aqui para fazer o meu trabalho, tentar resolver da melhor forma possível. Então, eu procuro estar sempre com a cabeça no lugar
E, assim, para mim, é agradecer. Assim, eu estou sempre agradecendo. Tudo que se vem na minha mão é para mim fazer o melhor possível e eu vou fazer. Então, eu não fico focando muito, assim, sabe, nas dificuldades, não. Mais na solução. Você falou que você não foca nas dificuldades, mas, portanto, tem essas dificuldades, né? Você pode falar para nós, né, que há muitas coisas que a gente ouve sobre o Conselho Tutelar, todo mundo acha que é um mar de rosas, né? Mas qual a maior dificuldade do Conselho Tutelar? Olha, o conselho era assim, ele é independente, né? Então a gente tem autonomia na hora de aplicar uma medida protetiva, o que a gente vai fazer para proteger aquela criança de repente, que está sendo vitimizada, ou que está tendo algum direito é, violado, né? Então a gente está sempre assim procurando agir dentro do que é a lei, né? Dentro do que manda o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas às vezes o que aparece é muitas pessoas que não entendem as nossas atribuições. E aí, tipo, acha que a gente é educador, acha que a gente é médico, acha que a gente é assistente social, entendeu? Acho que a gente tem outras atribuições que vai além, né, da nossa. E aí vem muito peso, né, muitas exigências em cima da gente. Eu acho que essa é a parte mais difícil, assim. Entender que o nosso trabalho é requisitar os serviços, né, e não executar. E o seu trabalho, por ser bem desgastante, eu ia fazer uma pergunta que a Patrícia Cis perguntou. Como você lida com o seu emocional? Com terapia. Só a terapia salva. A terapia salva. É isso mesmo. É respirar, né? Eu costumava Eu até tenho uma das conselheiras, né, que ela brinca comigo, que ela olha para mim, ela já fala, Val, manda aí, Val, respira, respira. Porque até com meu filho, né, eu brinco que ele era pequenininho, né, e tudo para ele não ficar muito ansioso, assim, eu falava, respira, respira. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, mãe, se eu não respirar, eu morro, eu tô respirando. Mas é isso, é parar, né? E saber respirar, parar, pensar, não agir, né, no impulso, sempre procurar parar mesmo, dar uma respirada, saber que tudo tem o seu tempo, assim, a gente não vai deixar, né, de fazer o que tem que ser feito, mas sempre tentando pôr a cabeça no lugar primeiro, porque os problemas, né? A gente pega os problemas dos outros, né? E para tentar resolver. Então, se a gente não tiver seguro, né, com a gente e tentar fazer o melhor com a cabeça focada, às vezes a gente cai nas emoções aí fica difícil. Então tem que estar sempre bem respirando mesmo e sempre pensando aí, mas, peraí, a terapia certinha ali para não cair né, nas garras aí sair do nosso limite, né? É isso. Procurar ter calma. Se não for na terapia, se não for no respira, respira, eu imagino como é que fica a cabeça, né? Porque há tantos problemas, né? Você que trabalha o lado cultural também, que eu acho que acaba sendo um escape também, né? Quais seus maiores desafios com relação à cultura, à juventude e à cultura? E unindo, né, a proteção à juventude. A gente é assim, ó. Quando a gente está lidando com principalmente com adolescente,
né? A gente vê até nas conversas que a gente tem com outros profissionais da rede, a gente já conversou sobre isso, sobre como é importante ter essa parte da cultura envolvida na educação, né? Como parte da saúde também, né? Porque é a maneira que às vezes os jovens conseguem expressar seus sentimentos é através da cultura, porque às vezes até numa escrita, né? Você falar assim, ah, eu vou escrever uma poesia, você mesmo, né, que é poeta, sabe, né? Às vezes a gente escreve uma poesia e você mesmo, às vezes, não escreve dentro do seu sentimento, coloca seu sentimento ali. Para você faz todo sentido, né? Mas, às vezes, para outras pessoas que lê, não fala assim, nossa, viajou aí, né? Mas, Sim. para a gente, é uma maneira de você é, conseguir alinhar, né, os seus pensamentos, assim. Meu livro mesmo, né, eu escrevi para poder conseguir assim dar uma ordem no que estava acontecendo na minha vida no momento que eu comecei a escrever. E aí a gente vê quanto que isso é importante. E a gente quer trazer, eu sempre tô lá como, né, que nem eu falei, exclusiva como conselheira, mas eu tô sempre puxando para esse lado aí de falar, nossa, a gente precisa levar cultura para esses jovens, a gente precisa incentivar eles a ler, a escrever, a desenhar, a cantar, a se expressar, né, para poder soltar esse sentimento deles aí, muitas vezes falar das coisas que estão acontecendo com eles, para assim facilitar a vida, né? Principalmente do adolescente, né? A cultura é muito importante para poder facilitar o andamento da vida deles. Val, eu me perdi aqui nas perguntas. Peraí. Existe algo dentro da sociedade, né, costuma entender de forma totalmente errada o trabalho do conselho tutelar, né? O que acontece que muitas das vezes, né, faz com que as mães percam os seus filhos, percam a tutela do seu filho, né? Porque a gente vê casos extremos, né, onde há descaso familiar e não há a perda, e outros casos menores onde há a perda. Então, na realidade, o que seria um extremo para levar uma família a perder a guarda de uma criança? Então, é assim, né? Chega um caso e a gente vai analisar qual que quem está tirando os direitos dessa criança, quem está violando os direitos dessa criança, né? Então, se de repente estiver dentro do lar, e aí a mãe não é protetiva, não tem nenhum familiar extensivo, né, que possa ficar com essa criança e dar proteção para essa criança ou para esse adolescente, é nesse momento que a gente tira essa criança da família e leva para um acolhimento, né? Até que se resolva pelo menos ali a situação, ou né, ela vai sendo atendida dentro do acolhimento e de repente ir para um lar, né, adotivo, aí depende tudo da justiça, né? Nós trabalhamos assim, na linha de é, tirar essa criança ou esse adolescente daquele momento ali de risco. Mas quem decide mesmo o que vai ser, qual vai ser o andamento, o desenrolar, aí é o Ministério Público, né, a Justiça. Nós fazemos só esse trabalho de proteger a criança ali numa forma emergencial, né? E aí vai nessa linha, de ver quem é que está violando. Então, se é os pais, aí a gente tira. Se às vezes não é, se tem alguém dentro da família que está sendo protetivo, que está garantindo os direitos
daquela criança ou daquele adolescente, ele vai permanecer. Porque o que às vezes as pessoas falam, porque não é não é pobreza, né? Porque daí a gente vai tentar encontrar meios de ajudar essa família. Não é às vezes tá, é, às vezes está faltando na escola, a criança está faltando demais na escola, mas aí a gente vai procurar saber o que está acontecendo, vai encaminhar essa criança, às vezes, ou esse adolescente, né, às vezes, para um psicólogo, para ver o que está acontecendo, tentar um CREAS, um CRAS, para tentar reestruturar esse núcleo familiar. Então, a gente vai. A retirada de uma criança do núcleo familiar é em última instância. Então, às vezes, Entendi. né? É o Então último você vê caso. que então a galera que tá vendo em casa, né? Você vê que não é algo fácil em se tirar a guarda de uma criança, né? Porque a gente vê muitas histórias por aí, né? Da própria criança mesmo que já fez denúncias, né? E acaba chegando às vias de fatos, a criança perdendo a vida, e depois descobriu-se que já haviam denúncias no Conselho Tutelar e que nenhuma medida foi tomada, né? Mas, mediante a sua fala, então eu entendo que o Conselho Tutelar ele leva até a última consequência, né? Ele tenta de todas as formas conciliar o âmbito familiar para que não seja destruído, né? Não, então, é assim, às vezes tem coisas que tem que ser denunciada no Disque 100, né? Tem que ligar para a polícia, que a gente não tem nem assim braço para tudo isso, né? Nós somos 10 conselheiros em 2 conselhos para Suzano todo, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu vou ligar lá no conselho para avisar porque uma criança tá sofrendo uma violência. E aí ela liga no conselho, daí ela liga no plantão, mas tem que ligar na polícia. A polícia chegando, aí a polícia, porque a polícia tem essa agilidade, né? Para estar chegando até lá, e aí depois ela aciona o conselho, dependendo, porque o conselho também não passa por cima, né? De um pai, de uma mãe. Então, depende de quem está violando. Aí só se for o pai, a mãe, se não tiver outra pessoa da família, né? Entre eles ali que tiver dando essa proteção, é que o conselho entra. O conselho, na verdade, ele só atua quando a família, né? E todos os outros meios, né? A polícia tal, não conseguiu ajudar essa criança ali, e aí precisa do conselho para estar lá só fazendo esse trabalho mesmo de proteger a criança e o adolescente, né? Que não encontrou outras pessoas que pudessem estar garantindo essa proteção. Então, Legal, é isso que a legal. Tá gente bem esclarecido. Eu sei que é meio antiético, né, falar sobre casos, né, mas vamos falar sem falar sobre nomes, né? Eu quero que você fale duas situações, se possível, né? Algo que você vivenciou e que deu super certo e algo que você vivenciou que não foi assim tão legal, mas que ambos te marcaram profundamente. a gente não abre mesmo assim, né, para falar, né, de Sim, casos, mas eu acho que assim vamos falar assim no geral, né, no geral sim. de como eu tô assim dentro do conselho, o que tem acontecido aí acho que pelo mundo todo, né? A gente vê que tem aumentado muito o número de abuso sexual, né? De crianças e adolescentes. E, e para a gente é assim, quando a gente consegue, né? Alcançar uma criança assim a tempo de salvar, ou um adolescente a tempo de salvar, né,
desse absurdo e consegue tirar eles uma criança das garras, né, de um abusador, para a gente é muito gratificante, né? Eu acho que para todos no conselho. E uma coisa que às vezes muito triste assim é quando a gente é, encontra, né, somente uma mãe, né? Eu falo assim, eu falo assim, eu sou em primeiro lugar, acho que na minha vida eu sou mãe. Se eu não fosse mãe, eu não existia nesse mundo. Então é você ver uma mãe não protegendo um filho. É muito triste. Uma mãe assim, tipo, sabe, não se incomodando com o sofrimento de um filho, de uma, de uma filha, tipo, largando, abandonando, né? Essa eu acho que é o mais triste quando a gente tem que ir para pegar uma criança assim e ver que, poxa, né? Como que a mãe não tá? Difícil. Essa é a parte mais difícil. Não sei se no geral, mas para mim essa é a parte mais difícil de tudo. Mediante a essa sua fala, né, com relação às mães, né, a gente sempre soube, né, que a mãe era o princípio, o ômega, né, o sagrado, a proteção e o amor. E nos dias de hoje, nós não temos visto muito isso, né? A gente tá aí de cara, né, com abandono, mães matando seus filhos, né? E tantas atrocidades, né, cometidas por mães mesmo, né, que não pode nem ser chamadas de mães. Como que você vê isso? O que você acha que tem gerado isso? É, acho que a falta de amor né, é uma coisa que está sendo ao longo do tempo, né? Parece que vai cada vez diminuindo, né? As pessoas não conseguem ter nem amor próprio, quem dirá dividir esse amor, né? Às vezes o que acontece também é uma coisa assim que a gente fala, nossa, é terrível isso, né? Mas existe uma cultura, né? Às vezes a mãe, né, passa por uma situação e aí ela acaba reproduzindo aquilo nos filhos, né? Ela vem de um sofrimento, né? E daí ela passa esse sofrimento para o filho, e eu acho que vai virando uma bola de neve, né? Crianças, né, que sofrem abuso, né? São aqueles que vão ter um abusador no futuro, né? Tem umas coisas assim, né? Sim. Umas histórias loucas assim que a gente precisa frear, né? Tem um momento que a gente precisa falar, não, peraí, não dá para ir fazendo disso assim, meu pai, minha mãe me criava é, me batendo e hoje eu sou assim porque foi assim que eu fui criado e vai indo, né? Acho que é isso aí, acho que é muita loucura, sabe? Mas eu acho que Doideira. é muita doideira. Mas a gente tem que ter fé, né? Que na grande maioria, acho que ainda há de continuar aí tendo amor, né? No coração, E eu acho principalmente que no amor com também Deus. reina um pouco da impunidade, né? Hoje a gente está vivendo situações que ficam impune. Você acha que essa impunidade também acaba gerando isso? É, tem muito medo, né? Eu acho que às vezes, o que acontece assim, é o pessoal com muito medo. Tipo, é, eu não vou contar, meu filho está sendo abusado, arruma, né, uma pessoa, coloca dentro de casa, tá sendo abusado, mas eu tenho medo porque é, vai ser violento também comigo, né? Então eu acho que esse tipo de coisa também atrapalha muito, né? A falta de amor próprio das pessoas, principalmente do lado feminino, né?
essa coisa do feminicídio, aí acaba tendo um medo, mas aí acaba envolvendo um filho que é um inocente, né? Não tá, Sim. não tem, não foi uma escolha dele, né? Não foi uma escolha dele aquela companhia, aquela pessoa que escolheu, e eu acho que esse medo tem que cessar, tem que cessar. Que acima de tudo tem que ser, né? Dói mais, né, no filho do que na mãe. Sou meio suspeita de falar sobre isso, É que a porque criança é em primeiro lugar, nossos filhos em primeiro para mim lugar, é em né? primeiro lugar, né? Mas a gente vê muito Sim. isso, muito medo. A maioria das mulheres, a gente vê, né? Os casais aí, a gente vê a situação que tá, né? Sim. Homens violentos, né? Vivendo numa família assim trágica, uma coisa horrível, né? De violência e os filhos ali no meio, vivendo tudo aquilo, vendo tudo aquilo, É, acaba né? sendo um choque, né? É. O JP ele está fazendo uma pergunta, né? Quais os valores conduzem ou norteiam o Conselho Tutelar? Eu não entendi direito a pergunta. O que ele quer Que saber? valores norteiam o Conselho Tutelar? Qual o norte do Conselho Tutelar? Então, o Conselho Tutelar ele é um órgão de defesa da criança e adolescente. E a gente se baseia nas leis que estão dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. É sempre guiado pelo que está pela lei, pelo que está no Estatuto, né? A gente não, a gente tem os nossos, né, sentimentos, a gente tem as nossas, mas a gente sempre seguia pelo que está no estatuto. Tem que ser por ali, tem que ser lei, porque tudo a gente tem que até as medidas protetivas que a gente aplica, que a gente depois tem que passar para o Ministério Público, informar das nossas ações, né? Tudo é informado, né? Tudo é registrado, então a gente responde pelos nossos atos, a gente tem que agir dentro do que a lei manda. Nossa, aí chega a ser absurdo, né? Porque se de repente você pega um caso que você toma as dores e você quer resolver você mesmo, é mais fácil você ir presa. Se a gente fazer algo errado dentro do que não está não tá no estatuto, é. Mas o estatuto, ele é um, ele é muito bem informado, sabe? Ele é muito certinho. Se você seguir o estatuto direitinho, você faz tudo, dá tudo certo, entendeu? Às vezes o que acontece, assim, que às vezes a ferida emocional é maior O do fato, que, né? As vias de o fato. fato, né? Então a gente às vezes a gente fica assim, faz as nossas reuniões de colegiado para tomar uma decisão ali em conjunto, porque às vezes a gente pensa, poxa, mas a lei pede, né, para que essa criança seja afastada dessa mãe, afastada dessa família, mas a gente pensa, nossa, se a gente fizer isso para a criança, a gente vai estar ferindo, né, essa criança, né, o emocional dessa criança, mas a gente tem que agir de acordo com a lei, né? Mas aí a gente vai fazendo as nossas, as nossas assim, os encaminhamentos, por isso que a gente fala dos encaminhamentos, né, para ter um entendimento do psicólogo, um atendimento dos profissionais, né, para isso. Até assim, até numa questão, por exemplo, de defesa civil, a gente chega numa casa, a gente olha a situação de uma casa e fala, ai, não dá para estar criando uma criança dentro de uma casa dessa, ai, não dá para ter essa situação. Mas aí a gente precisa de uma avaliação técnica, né?
Aí a gente tem esse suporte, a gente está sempre pedindo esse suporte, né, da rede, né, que tem todos os profissionais, assistente social, psicólogo, tem, tem até mesmo, né, o pessoal da Defesa Civil, tudo aí para estar dando um suporte para a gente e avaliando a situação para a gente poder tomar uma atitude. Interessante. Então, o Conselho Tutelar, ele não caminha sozinho e não tem autonomia própria, né, para decidir. É um conjunto com os outros órgãos, né, para tentar ver a melhor solução. Essa seria uma realidade, né? Isso, a gente só tem autonomia para, nessa hora de aplicar uma medida protetiva, né? Entendeu? Então, se a gente decidir, olha, a medida protetiva que nós vamos aplicar é essa, a gente tem autonomia para isso, entendeu? Só que para fazer esse atendimento, né? Porque às vezes a gente acha que uma criança não está bem, essa mãe não está cuidando dessa criança, que ela está muito, tá muito magrinha, tá muito. Mas a gente não é médico para dizer, né? Sim, Então a sim. gente encaminha, né, para que a criança seja atendida e para depois a gente tomar as atitudes. Ah, beleza. Deixa eu dar um boa noite para essa galera que está entrando, né? Doutora, acho que é Olga, Cristina, não estou conseguindo ler muito direito. Você consegue ler aí, Val? Não, eu não estou vendo, só não estou vendo aqui o chat. Cristina. De Cristina, Reginaldo Cardi também entrou. Fábio Rutz também está aqui com a gente. Cláudio Henrique conosco. Cláudio Grego, Santos da Silva também está aqui com a gente. Fada Cheyes também com a gente. O JP está assistindo e está mandando algumas perguntas também aqui, né? Então, gratidão a todos que estão com a gente participando. Santos Silva, Rosemary, né, está aqui também com a gente. Então, boa noite para É a vocês e nossa conselheira, é uma gratidão. conselheira Ai, que também. maravilha. Muito Você é uma bom. conselheira, Cláudio Henrique é meu irmão. Tá muito Tá, ruim para pessoal aqui. ler. Uhum. Porque o outro celular que está aqui na Claudinha. mesa também deu problema. Sabe aquele dia que você fala assim, Ah, cara, tá Claudinha, minha complicado. comadre, também tá aí, minha comadre. Ai, que legal, ó. Minha mãe te acompanha, ó, Cláudia, a Cláudia Grego tá Ah, falando. Claudinha, é minha irmã do coração, Poxa, que né? legal. Tá acompanhando. Val, então agora vamos lá numa coisa super importante, né? É, Quando a pessoa tem um problema, tá vendo uma criança que está sendo maltratada, que suspeita de alguma coisa, né? Quais as medidas que ela deve tomar mediante o conselho tutelar? Ó, ela pode ligar, primeiro é ligar no Disque 100 ou ligar para a polícia direto. Você está vendo ali o ato acontecendo, né, a violência acontecendo, liga para a polícia. Se não, né, ela está suspeitando, né, liga no Disque 100. A denúncia pode ser feita anônima, não precisa se identificar, não precisa nem dar o nome lá, né? Faz a denúncia. Aí, o próprio pessoal dos direitos humanos, né, que é quem atende lá no Disque 100, eles vão fazer o encaminhamento. Aí, se for para a polícia, eles já vão mandar para a polícia, e se for no Conselho Tutelar, for uma situação que eles veem que o Conselho Tutelar precisa agir, eles mandam para o Conselho, e aí a gente tem o plantão 24 horas, e dependendo da situação, a gente vai na hora, né? Se não, a gente vai fazer as visitas no dia, chamar a família para ser ouvida. O conselho ele funciona das 8 da manhã até as 5 da tarde, no atendimento no CT1 e CT2, né?
CT1 atende da linha do trem para a parte lá até Palmeiras, e o CT2 da linha de trem aí ao Parque Maria Helena, né? E até lá o Dona Benta. Mais para lá, né? Eu nem sei quais são os outros bairros, mas é para baixo, né? Para baixo da linha de trem. E fora isso, tem o plantão, que é 24 horas. 24 horas a gente fica no plantão. Polícia Boa. aciona, né? A gente é acionado às vezes pelo hospital, aí a gente, quando aciona, a gente vai e atende. E aí a gente vai acompanhando, ou a gente vai para já aplicar uma medida. É isso. O JP está dizendo o seguinte: o Conselho Tutelar é subordinado a qual órgão? Não, nós não somos subordinados, nós somos um órgão independente mesmo, né? O que a gente obedece, tipo assim, quem comanda a gente é o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós somos eleitas por voto, então nós somos representantes do representante da sociedade civil na defesa de direitos. Oval, crianças em situação de rua, quais as medidas cabíveis? Então, a criança não pode estar na rua. É um direito, né? É um direito da criança. De estar fora não estar nessa situação de rua. Essa já é uma violação de direito. Então, se a família não consegue ter uma casa, um lugar para deixar, essa criança vai para uma família extensiva, alguém, né, que fique com essa criança, ou então ela vai para um acolhimento. Na rua ela não pode ficar, Legal. né? Eu queria, para a gente encerrar essa parte, né, do Conselho Tutelar, que você deixasse um recadinho para a galera que possa facilitar, Uhum. né? É isso mesmo, fazer denúncias, né? Porque está lá dentro do Estatuto da Criança e Adolescente que todos, né? Todos, em absoluto, eles têm que trabalhar na defesa dos direitos de criança e adolescente. Então, não é só o conselho que atua, né? O conselho ele vai como representante para documentar, para fazer, né, isso de forma documental esse, essa proteção. Mas cabe a todos fazer essas denúncias, né? Então, se você está vendo uma criança ou um adolescente numa situação, né, de violência ou de qualquer um, né, dos direitos sendo violado, que nem esse daí mesmo de estar numa situação de rua, denuncie, né? Busque o conselho tutelar, tenta ou liga para a polícia para que a polícia acione o conselho, mas denuncie. Né? E eu acho que uma coisa que é importante também, que às vezes as pessoas vê uma situação, vê uma criança numa situação dessa, e aí ele fala, eu vou ligar, mas a polícia está demorando, eu, é, eu vou ligar para o conselho, mas o conselho também tem essa burocracia, que não estou falando, tem uma burocracia, né? A gente não tem esse braço todo para estar chegando em todo lugar, né? Às vezes a gente está num atendimento, aí chega outro e a gente é um só no plantão, né? Então é difícil para a gente chegar, não, a gente não tem essa agilidade, né, para estar chegando nos lugares. Então o que a gente pede, preste socorro, né? Não deixa lá, você também é responsável por cuidar, né? Cada um também é responsável por cuidar. Então, preste socorro. A gente está vendo aí umas situações, né? A pessoa às vezes está lá passando mal num acidente de carro, a pessoa está lá filmando, mas às vezes dá para fazer alguma coisa e não faz, né? Então, e com criança e adolescente, pior ainda, não é ficar só olhando. Se você consegue fazer algo, faça. Porque
É isso. Infelizmente ainda há muita omissão e eu, assim, não justificando, né, mas eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo, né, que não fazem as denúncias também por medo de se tornar responsável pela criança. Não é assim, né? Responsável são os pais, né? Aí quem faz a denúncia, ele é responsável sim por denunciar. Ele é Sim, responsável por colocar as procurar. caras, né? Mas Hoje em não, dia, o dar a sua cara para bater também, né? Mas com relação a isso, eu creio que dá para fazer de maneira anônima também, né? dá, então. Diz que 100 é anônimo, né? Diz que 100 você não precisa aparecer, não, Viu? né? Então, essas dicas são super importantes, né? Porque muitas das vezes as pessoas acabam se omitindo justamente por não querer aparecer, né? Para evitar problemas também, né? Então, tá aí, ó, diz que 100 anonimamente. Isso, e Ah, até a própria criança, o próprio adolescente, às vezes eles têm medo, falar, eu não vou contar porque vai ser pior. Se eu buscar, se eu contar para alguém, ai, vai ser pior. Tem muito medo, às vezes, né, de contar e falar assim, ai, ninguém vai me tirar dessa situação e vai piorar. Então, e não é assim, né? A gente procura. é, não precisa de provas, né? Se você está passando por uma violência, você não precisa provar. Quem precisa provar que não está sendo violento, quem precisa é o abusador, é o agressor, né? A criança ela vai ser acolhida, o adolescente vai ser acolhido. poxa, maravilha. É, o JP ele perguntou o seguinte: por que você escolheu ser conselheira tutelar? Eu tentei várias vezes, né, entrar no conselho, mas não é fácil, né? Você precisa provar experiência, você precisa é, depois você precisa fazer uma prova, saber que você entende, que você estudou tudo, né? Ter conhecimento dentro da área. E depois você ainda entra para um projeto, para um processo de eleição, né? Então é muito difícil chegar aonde a gente chegou, né? Não é resolver assim, quero ser conselheiro. Eu, pelo menos, não teve ninguém assim com uma varinha de condão que chegasse lá e, ó, vou te colocar lá dentro, né? Então, é assim, foi um processo bem assim, de anos querendo, desejando estar lá, e agora que eu consegui, e é porque por conta disso mesmo, de muitos anos trabalhando com criança e adolescente, sabendo a importância desse trabalho, né? E que assim, eu já fui 4 anos conselheira municipal de educação, então eu já tinha um pouco mais, como conselheira de educação, era já com o pensamento de chegar a ser conselheira tutelar. E graças a Deus eu consegui. Quero até agradecer, né, o pessoal que votou em mim, que acreditou em mim, que foi lá, que foi cada um dos votos foi de pessoas que realmente me conheciam e conheciam o meu trabalho. Não foi, né, foi tudo ali. E eu agradeço muito, muito mesmo, porque não aconteceu na hora, né? Não fui eleita titular no momento, mas agora estou substituindo uma outra conselheira, tinha ficado como suplente, e cheguei na hora que eu tinha que chegar, porque eu creio que é assim. Maravilha! Que bênção, né, Val? E a gente conhecendo o seu trabalho, a forma de você trabalhar, a gente sabe que é bênção, né? Obrigado, obrigado, Cris. Você JP, também é tem um mais amor. alguma pergunta referente ao Conselho Tutelar para a gente mudar o tema? Então, bora dar continuidade. O JP não se manifestou.
É, então, bora para técnico em evento, né? Com sua experiência técnica, né? Como que influencia os seus trabalhos culturais? Eu fui fazer um curso, né? Porque eu sempre gostei de estar planejando assim, as festinhas e festas de rua mesmo, festa junina, sabe? Era sarau. Eu sempre gostei de estar envolvida nisso, né? Trabalhei assim na festa nordestina, né? Que era um lugar assim que eu amo aquela festa, até aproveito aí para convidar o pessoal que vai ter agora dia 9, 10 e 11 a festa nordestina lá no Max Fest. E assim, eu sempre achei isso aí muito rico, sabe? Essas festas populares assim muito legal. E eu fui fazer o curso técnico para poder desenvolver melhor, né? Aprender melhor como lidar com esses. Aí, meu TCC foi uma mostra cultural chamada O Vazio, que foi o trabalho cultural que eu mais, assim, fiquei mais tempo, né, desenvolvendo. Tanto que virou livro, né? Que o meu livro fala O Vazio também, né? E fala sobre esse projeto e conta um pouco da minha vida. E é isso, assim, eu gosto, né? Eu gosto dessa parte dos eventos culturais, assim, principalmente dos eventos culturais. Festa, assim, casamentos, esses negócios nunca foi meu forte, não. Sempre foi essa coisa dos eventos culturais. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai voltar no vazio e no livro, né? É, a Cláudia está dizendo, junto com minha mãe, ela quem sempre organizava a festa do meu filho. Meu filhadinha. Legal. É, aqui vamos ver. Você já enfrentou, bom, isso daí é óbvio, né? Alguma dificuldade em organizar algum evento cultural com pouca estrutura? Quem nunca? Como você Quem superou? nunca, né? É muito difícil mesmo. É muito difícil a gente não ter recursos para isso. Né? Eu estava envolvida nos outros projetos também, né? Teve o Aqualiarte, que é um projeto que está aí, né? Eu sempre fui mais como apoio, né? Nesses outros projetos era mais como apoio. E realmente tem hora que Então, você não consegue espaço, não consegue financiamento, né? De lugar nenhum, assim, para poder estar investindo. Eu acho que, sabe o que cabe? As pessoas acham que artista é chique, artista não precisa de dinheiro. Artista vive da arte, come arte. sim, a gente come a arte, almoça e janta a arte. Isso, é isso. Tudo é de coração, tudo é com muito amor, tudo é love, a gente não precisa de dinheiro, né? E é muito difícil mesmo conseguir. Só quem já está lá, que tipo assim, eu vou patrocinar porque vai me dar lucro, vai, né, vai acreditar que já vê que tem aquele valor. Mas para investir, para começar a dar força para um artista é muito difícil. E como que você superou essas dificuldades, né, dentro das organizações de evento? Então, da mostra o vazio, a gente conseguiu os editais, né? Eu fiz os primeiros, foi na raça mesmo, os artistas, né? Primeiro tinha o apoio da ETEC, o primeiro evento. Aí as outras edições foram os artistas mesmo que se reuniram e a gente foi metendo a mão no bolso, assim, cada um pouquinho, e a gente fez. Depois a gente conseguiu participar de um edital. E aí, quando entrou o dinheiro do edital, foi quando a gente teve um investimento. Só que aí, tipo, eu quis, eu vou jogar
todo, né? Vou fazer um evento maravilhoso. E realmente os eventos foram melhorando cada vez mais. Só que daí também chegou naquele ponto, né? Quando não teve o dinheiro de edital, quando não teve nenhum edital, aí já não dava mais para fazer, porque senão a qualidade ia cair muito, porque para bancar não tem como, né? Para bancar um evento É assim, difícil. sem dinheiro não tem como. O que mais ajuda são os editais mesmo. Os editais são maravilhosos. A gente fala, né, que assim é uma bênção mesmo, né, quando a gente consegue ter um edital para ajudar a gente aí financeiramente num evento. Boa. O que você considera essencial para um evento comunitário, para que ele seja realmente transformador? Uma coisa que a gente precisa muito é voluntário, né? Muito. Porque, infelizmente, já que a gente não consegue ter dinheiro financeiro, né? Ser financiado, o que a gente mais precisa é de voluntário mesmo para estar colaborando. Porque, assim, artista a gente tem muito. E o Sim. talento é demais, né? Aí, aí a gente vai fazendo e o que a gente precisa é disso. E assim, valoriza o artista. Um artista valoriza o outro, sabe? Tipo, ajudar, divulga, gente, sabe? É, tá ali, tenta, nem que seja para curtir, sabe, os vídeos, curtir como é que chama? Compartilhar os convites. É muito importante. Às vezes o artista fica só esperando, né, que deixa os outros fazendo a divulgação e assim não. E é dessa ajuda que precisa, né? De movimentar e fazer a propaganda. A gente pede, é, gente, a arte ela é importantíssima. Se as pessoas dessem um pouquinho, cada um desse um pouquinho mais de valor, né? A gente nasceu da arte, né? A gente não nasceu preto e branco, a gente não nasce, né? A gente nasce ali, Deus fez a gente como uma obra de arte, e eu acho que tudo é arte, né? Na vida, né? É, precisa de investir nisso. Sim, sim. Eu quero aproveitar e parabenizar, né, a galera de Suzano. A galera de Suzano é massiva dentro da arte, né? Dentro da cultura hip hop. Temos escritores maravilhosos também, excelentes artistas visual, musical. Cara, Suzano é uma manifestação da arte, com artistas maravilhosos. Então eu deixo aqui meus parabéns a todos os artistas de Suzano e produtores culturais também. Temos produtores culturais maravilhosos, né? E você faz parte disso. Ai, Falando um pouco, né, sobre artistas e suas artes, eu quero que você fala para mim sobre o vazio, o início, né, até os dias atuais. o projeto, você fala como tá? Isso, o primeiro projeto, e depois a gente vai falar sobre o livro. Então, o projeto é o que eu falei, né? Começou lá com um TCC da ETEC, né? Uma produção cultural. A gente fez junto com uma equipe. E aí depois, né, eu me juntei com o curador Vinícius Ripa, que hoje está fora do Brasil aí, maravilhoso. E aí ele foi fazendo a curadoria e foi trazendo cada vez mais artistas. A gente estava aí com em torno de uns 50 artistas trabalhando, né, com obras de arte. Aí tinha o pessoal lá da poesia, você com poesia. Então, a gente foi trazendo aí, era tipo assim, tinha arte, um pouquinho de cada tipo de arte, sabe? A literatura, artista plástico, aí tinha
música, tinha dança, mas tudo pensando em conversar sobre esse sentimento do vazio, né? E mostrar para as pessoas que é um sentimento, né? E que não precisa ser ruim, né? Não é assim, é um sentimento igual alegria e tristeza, né? Não é, mas toda vez que se fala em vazio, as pessoas já pensavam assim numa coisa ruim, numa coisa é, levada para a depressão, mais para o lado da depressão, né? Na verdade, o vazio é uma folha em branco, né? É um espaço ali onde a gente pode preencher com o que a gente quiser. É aquele momento que você fala e fala, ai, para e fala, ai, tô me sentindo aqui, parece que eu não tô nem lá tão feliz com nada, também não tô nessa tristeza, então você tá naquele ponto que você fala, ó, o que que eu vou escolher aqui, né? E preencher com e aí você vai preenchendo, né, com os seus sentimentos ali. E é importante a arte para que a gente preencha com coisas bonitas, né? Tenta preencher esse vazio com coisas que alavanquem a gente, né? Que leve a gente para frente. E aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho aos pouquinhos, né? O primeiro foi um evento bem pesado, assim, as pessoas falavam, ah, é uma coisa meio, né? Que era o vazio mais voltado para o lado da depressão mesmo. Aí depois a gente foi melhorando isso, melhorando, até que a gente chegou num ponto que a gente falou, não, peraí, ó, o vazio é um espaço que a gente pode preencher de coisa muito bacana na nossa vida, né? E aí quando eu terminei, quando eu fiz, né, o último, em 2022, em 2022, eu já tinha sido as quatro, não, seis, foram seis edições da Mostra Cultural Vazio. Aí, em 2022, eu falei, vou lançar o livro. Aí lancei o livro que já era uma história, né, da minha história de vida desde 2009 eu comecei a escrever, que foi o pior vazio que eu passei na minha vida, que foi quando eu perdi meu filho, né, num acidente de carro. E aí eu fui escrevendo, fui juntando, aí juntei com as edições, né, que esse processo de conhecimento do vazio, e escrevi o livro. E foi aí. Hoje eu tô assim, hoje eu tô ainda na edição, né, numa nova, dando um ajuste nele, porque eu quero colocar na Amazon. Ah, legal. Voltando, né, o seu trabalho vazio, né? Eu quero que você relate para mim um momento marcante desse trabalho. Eu sei que houve vários momentos marcantes, né, dentro desse projeto, mas deles, qual mais te tocou como ser humano? Ai, gente, olha, desde o começo, assim, foi algo que foi transformador, sabe? Eu acho que o curso de eventos para mim foi um momento assim de transformação na minha vida, porque foi um momento que eu descobri, né? Descobri a arte, assim, né? Trouxe a arte para minha vida. Então, esse momento inicial assim do primeiro lá do curso foi bem bacana, né? Aí teve uma edição que que aconteceu quando minha irmã estava internada. Minha irmã, infelizmente, ela faleceu, né, em 2020, e foi no momento que ela estava internada, eu não consegui participar. Eu fiz, produzi, né, mas não consegui estar junto no dia por conta da minha irmã. Aí depois também o lançamento do livro foi assim, foram momentos, assim, foram vários momentos. Eu assim, acho que eu nem sei te dizer, apontar um, assim, foram muitos, muitos momentos mesmo. O projeto foi. A minha vida tá ali. Às vezes eu falo assim, nossa, gente,
eu coloquei minha vida toda nesse livro, né? Eu falei, não é bom ficar espalhando ele para todo canto, não. A Cláudia está dizendo que ela leu o seu livro, né? E ele é muito lindo e ela já leu por 2 vezes. O Assis Pedras está dando boa noite, né, pra gente. Boa Boa noite, noite. Assis. Jones também acabou de entrar na live também. Boa noite a todos e gratidão por estar aqui, né, doando um pouco do tempo de vocês para estar aqui participando conosco. Está aberto, né, para vocês fazerem perguntas para a Valdete, não precisa ficar acanhados, não. Pode colocar as perguntas aí. A Patrícia está falando que ela quer um livro. Agora, voltando o livro, qual a parte mais difícil em se produzir um livro até o acabamento? Esse livro eu fiz também por um edital. Eu também consegui um edital que financiou, né? Mas não é tão difícil, viu? O livro não é tão difícil. Você tendo ali o tema, né? Você escreve aí depois, a gente tem muito apoio, sabe? Para tá lançando. Aí tem as editoras, né? Aí o mais assim difícil é o valor mesmo, né? Que não é tão barato assim. Mas dá para. Eu incentivo, sabe? Eu incentivo sempre as pessoas escrevam, né? E depois a gente vai vendo aos pouquinhos aí para conseguir. Hoje, né, tem essa força das editoras, tal, para estar ajudando, né, no lançamento. Tem as feiras, né, que nem tem a FLIA, que é uma feira bem legal que está tendo agora, com várias pessoas, tem ilustrador, tem, né, editor, e eles se abraçam ali, os escritores, encontrar um grupo, né, entrar nesses grupos assim que te abraça, hoje está sendo, acho que, bem mais fácil de lançar até do que quando eu lancei. E eu posso falar um pouco, né? Porque eu participei desse acolhimento da FLIA também. Foi a primeira vez, né, que eu participava de uma feira literária, né? E eu fui muito bem recebida por todos, muito bem acolhida por todos, né? Especialmente pela Vasti, né? Que ela vai estar presente aqui com a gente. E eu participei dessa feira literária através de você, Valdete, né? Eu agradeço muito, né, por ter lembrado de mim para estar participando, né? Gratidão sempre, né? E o seu gato tá aí que eu vi, e o seu gato super quieto. Em compensação, você já percebeu a movimentação dos meus? É celular sendo jogado, é eu jogando o chinelo neles, é o meu caderno que já voou, caneta que já foi para longe. E o meu tá aqui, ó, só na companhia. Quietinho, quietinho. A minha gata foi pular agora, errou o hack, caiu, se esborrachou no chão. Então, quando você vê minhas caretas, é esses gatos que não dão tempo. Ai, ai. Eu não preciso de ninguém para detonar minhas lives. Os gatos já ajudam. Já faz o trabalho. Já faz todo o trabalho. Sacanagem. Ai, gente. Val, com relação ao livro, né? Eu tô vendo que muitas pessoas, né, têm boas referências dele, né? A Cláudia tá dizendo, né? Ó, no meu livro eu soube partes da vida dela que eu, por fazer parte da família, não sabia. Tá né? vendo? O que mudou para você, né, após o livro? Assim, foi emocionante demais, sabe? Emoção demais, assim, porque, nossa, as pessoas lendo o livro, depois chegando e falando, olha, eu li seu livro, e nossa, que legal, e eu, sabe, assim,
eu me emocionei. E então, essas falas, esses retornos, né, que as pessoas me deram, foi muito assim, nossa, eu fiquei muito emocionada mesmo com isso. Eu não esperava, porque eu falei assim, eu escrevi o livro para mim. Sabe quando você escreve algo assim para falar assim, eu vou deixar registrado aqui? E pensando também nos meus filhos, sabe? Eu queria que eles soubessem da minha história contada por mim. Então eu falei, a hora que eu não estiver mais aqui, meus filhos, meus netos vão poder, tipo, me imaginar, me ouvir contando a história da minha vida por mim mesma, né? Eternizar isso aí para deixar para eles. Então, não era uma coisa assim que eu tinha intenção de vender, ganhar dinheiro, sabe? Não era essa minha intenção, não. Era uma coisa mais ali fechadinha. Aí eu mandei fazer 200 livros e não deu um mês assim, acho que algumas semanas, né? Eu já tinha acabado. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, né? Eu fiquei muito emocionada com tudo isso e os retornos, assim, positivo. Foi muito legal. Ai, que maravilha. E a gente fica surpresa mesmo, né? Eu entendo bem claro o que você está falando, né? Porque eu senti isso também com o Declamando Verdades, né? É algo que, sei lá, eu acho que acaba sendo um divisor de águas, né? É nosso antes e o nosso depois, né? Do lançamento dos nossos escritos, né? Aham, é isso mesmo, né? Legal. E o que vem de novidade? Então, eu escrevi alguns contos, né? Tem algumas poesias que estão espalhadas por aí. Vai sair um livro, uma revista, não sei nem se é uma revista ou é um livro, de um projeto que a gente fez de slam, lá do projeto PET, que é um projeto de erradicação do trabalho infantil, né? Foi feito junto ali, né, com o pessoal do conselho, tudo foi. E eu nem sabia, eu fiz uma poesia lá na época que eu fui ser jurada, né, no, no Islã. Aí eu fiz uma poesia, levei, e esses dias eu tive a surpresa aí de que eles vão fazer um livro, que a minha poesia tá lá. Eu falei, nossa, que bacana. Aí tem um conto também no livro deixa eu ver aqui, Ser Independente, né, que é o livro da Friei, ó, aqui no livro, né? Aí aqui também tem um conto meu, mas é isso. É o que eu falei, né? Só que nesse momento aqui eu tô exclusiva conselheira. Maravilha. É. Vamos ver aqui a próxima. A cultura sendo a base comunitária, né, ainda enfrenta o abandono institucional. Como você enxerga essa luta pelo espaço? Você fala dos artistas de não conseguir Eu essa. falo assim de um modo geral e vamos ser realistas, né, dos próprios órgãos, né, que deveria de apoiar a arte e a cultura, né, e a gente acaba ficando no descaso, né. Você passou por situações com o teatro, né, se não me falha a memória, né, então como que você vê essa base comunitária, né, mediante ao seu trabalho de atuação e essa luta por espaços. Eu acho que, assim, a gente precisa de mais reconhecimento, né? De mais valorização. Infelizmente, assim, as pessoas que estão no poder, elas não sabem dar esse valor, né, para a cultura, para a arte, eles não estão valorizando isso. Aí acaba abandonando, né? Às vezes o que nem você mesmo está falando, da quantidade de artistas que a gente tem aqui e da falta de oportunidade que eles têm de aparecer. Então, é, precisa precisa ter um olhar, né? Um olhar para essa para a arte, né? Um olhar para a cultura. É o que eu falo, precisa, porque
é transformador. É que nem Sim. você falou, né? Você fez, você foi uma pessoa até o livro do livro para frente outra, né? A gente tem esse no momento, né? Eu falei da ETEC no momento que eu entrei, que eu fiz o curso e que eu descobri, né? Esse lado assim, essa veia assim de pensar na arte, de pensar na cultura, e isso foi transformador na minha vida. Então, é uma coisa que transforma, né? É uma coisa que dá outro rumo, é uma vida, é um renovar de vida, né? A cultura. E, infelizmente, assim, a gente não tem muito esse apoio mesmo, mas eu acho que é porque não teve esse, esse start, assim, né? Da política, de ter esse, opa, peraí, isso aqui é bom, isso aqui vai ajudar demais a população. Acho que falta isso, falta ter essa Falta empatia, né? muito. Essa empatia com a cultura. Nós sabemos, né, da importância da cultura para a periferia, né? Segundo o seu olhar, né, qual a importância da cultura para a juventude periférica nos territórios? É fazer essa diferença mesmo. Porque, olha, se você for ver, né, a, o jovem que se interessa pela arte, ele acaba se destacando, ele acaba encontrando uma vontade de viver, não é? Porque traz essa vontade de viver, a arte traz essa vontade de viver, dá relaxa, né? Essa terapia que a cultura traz esse relaxamento assim para não entrar nessa depressão toda aí que os jovens têm, né, têm caído, né? As pessoas se juntarem, olhar nos olhos, encontrar comunidades, né? É isso mesmo, sabe? De criar esses grupos é, com coisas saudáveis, né? Não assim, vai encontrar num barzinho lá, não sabe nem quem é quem, não, mas ali na, na arte eles se encontram de uma maneira mais sadia, né? Eu acho que é isso. Hoje em dia a gente fala assim, você fazer a pesquisa, eu estava vendo, né, nas pesquisas que tem, ninguém mais quer ser professor, ninguém mais quer ser médico, ninguém quer, eles querem ser youtuber, eles querem ser famosos, as pessoas querem, né? As pessoas querem, os jovens Ostentação. estão querendo isso e só que isso depende muito da sorte. Eu estava falando para o meu filho, esse tipo de coisa não depende mais de estudo. Antes, quando a gente queria, né, a gente sonhava, eu sonho em ser uma professora, eu sonho em ser uma médica, uma veterinária, a gente sabia o caminho, era através do estudo, né? Hoje em dia, não, hoje o que eles querem depende da sorte, depende, né? Então, é, aí fica difícil de conseguir incentivar eles a estudarem, a ler, né? E, e a arte, pelo menos, né? É um caminho saudável para que eles quiserem. Ah, não, é a sorte, mas pelo menos eu vou, né, tentar ali através de um teatro, de uma é, de uma banda, de uma música, né? Tentar, né, chegar nesses lugares aí que eles sonham, mas de uma forma mais sadia, sei lá. Não sei até onde eu viajo nisso, mas assim, eu faço muita questão, pelo menos dos meus filhos, que eles vai estudar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, vai pensar em arte de alguma forma, né? E a arte é resgatadora, né? Não é?
O JP, ele está dizendo o seguinte, quando você fala que não há apoio da política para a arte, você engloba tanto os políticos de direita e de esquerda? Eu pergunto isso, o que as políticas públicas, porque as políticas públicas sempre vêm da esquerda historicamente. Aham. É, é, você fala, né, de abrir a mente, né? E a cultura, ela abre a mente mesmo, né? Infelizmente, tem muitos políticos aí que não querem pessoas de mente aberta. A gente Fato. não tem como esconder isso, né? E é isso, acho que eu não sou de pensar assim a política como partido, nem a política como. A política são pessoas, né? Você pensar nas pessoas. Então, eu acho que falta um pouco assim de pensar em um político, não importa de qual partido, mas que seja alguém que tenha esse interesse, né, de investir em cultura, de investir nessa parte aí. A gente não tem muito isso, não. Eles estão mais. Quando você falou do teatro, né? Então, o teatro ele estava alocado num terreno que se dividia com o posto de saúde, aqui no bairro, né? Na rua da minha casa mesmo. Então, ele dividia com o posto de saúde. E, tipo, é, até onde, né, que a saúde não passa pela cultura? Até onde, né? Poxa, Que era mais importante aumentar o espaço do posto e tirar o teatro, né? Então a gente tinha faltou essa sensibilidade, né? faltou a Não sei. inteligência de entender também, né, que o teatro faz parte da cura emocional também, né? Isso, então, é o que eu Faz falo, parte da saúde, do né? apoio, né? É o que eu falo, essa sensibilidade que precisa. Não precisava ter ser um pouco mais sensível a isso, né? Mas é difícil puxar a política para esse lado. A política, eu acho que ela é muito, ela pensa muito no lado financeiro, tudo é dinheiro, tudo Sim. né? Tudo né? Por mais que se pense, e eu não estou falando isso do político que está lá, eu estou falando isso também dos eleitores todos, Sim. né? Que na hora de votar pensa mais naquele que vai trazer mais recurso, acho que esse daqui vai me dar mais dinheiro, então eu acho que esse daqui vai colocar mais remédio na farmácia do posto de graça para mim, e não, eles ainda não têm essa mente de falar, não, espera aí, tem coisa que o dinheiro não compra e que é muito mais importante. E se eu tiver bem, eu não vou precisar de remédio do poço, eu preciso estar bem, né? E se você estiver bem, você não adoece. Toda doença da sua vem assim, eu acredito nisso, né? Que a maior doença, principalmente as doenças que estão atacando mais agora, que é depressão, ansiedade, né? E aí isso vai causando outras e outras e outras doenças, vem tudo daqui da mente, do emocional, e se você tiver, né, numa vibe legal assim, de falar, ai, não, eu vou, né, com a terapia em dia, que o posto Sempre. não tem, que o posto é muito difícil, né? Os psicólogos e terapeutas em posto de saúde é muito pouco, está precário. Então, aí não, não precisava nada disso. Então, eu acho que é uma coisa que infelizmente
tem que vir lá do eleitor e acho que difícil da gente conseguir chegar nesse patamar aí. Sim. O JP está dizendo o seguinte: se não tivermos memória curta, saberemos qual ideologia destruiu a cultura no Brasil, atacando a Lei Rouanet. Então precisamos dar nome aos bois. É o que eu penso. É verdade. É desse modelo mesmo, né? Eu vou dar um exemplo de preservação ao meio ambiente, né? É um espaço cheio de árvores, um espaço ecológico, né? Onde o político vai fazer a sua manifestação, né? Ao clima, ao apoio ao meio ambiente, vai lá, manda destruir todas as árvores, né? E faz um painel maravilhoso, né, de madeira, né, com uma pintura celebrando as árvores, né? A política é isso. É isso, é a foto, né? Sim, sim, é a foto. É o dinheiro que o outdoor vai render para ele, né? Vamos ser realistas, né? Agora você estava falando sobre a parte da terapia, né? Que todos nós precisamos de terapia, né? A saúde mental agradece, né? É assim. Deixa eu ver. Na sua visão como terapeuta, como que você dialoga com a cultura e com a militância social? Aí é pesado. Nossa, que pergunta. Ai, gente. Então, tem toda uma história, né? A gente aprende como terapeuta que se a gente muda, e meu livro tem até uma frase dessa, se eu mudo, né? Eu mudo o mundo. Se eu não mudar o mundo, eu mudo pelo menos o meu mundo, né? Então a minha maneira de ver, conforme eu vou mudando minha maneira de ver as coisas e as coisas vão se transformando à minha volta, né? Então eu acho que é esse começar da gente, né? Começar de dentro, né? De dentro para fora, de começar a construir assim, sem, tá bom, tem um político aí, não tá fazendo, a gente. Antes eu me estressava tanto, sabe? Tanto, tanto. Quem E depois nunca? da terapia sabe, depois da terapia eu dei uma relaxada, porque é você tentar mudar aos pouquinhos, sabe? Não vai fazer? Tá, mas eu vou fazer aqui a minha parte, né? Então eu vou incentivar outras pessoas a fazerem, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Acho que é isso, assim, né? Fazer o melhor que eu puder com o pouco que eu tenho, do que ficar esperando, né? Ter muito para fazer alguma coisa, ou ficar esperando dos outros também, não. A gente mesmo tentando mudar através da gente, assim. Se dá para fazer, vamos fazer. E vamos encarar aí, vamos na fé, né? Hoje, aonde eu tô, né? Eu sei que se eu ficasse aí dependendo do que da ajuda, né, de políticos ou tudo que eu fiz até hoje, né, nesses eventos, em tudo que eu fiz, se eu ficasse esperando, eu não teria feito exatamente nada, porque é, é um apoio que eu nunca tive, assim, em peso eu nunca tive. Em nada na minha vida é assim, eu tive o apoio que falasse assim, eu apoio político eu nunca tive. Nunca, nunca. Eu sempre apoiei alguns, alguns políticos, mas de retorno, assim, para mim, na minha vida pessoal, eu nunca tive. Eu acho que tem bons políticos aí que estão fazendo um bom papel aí para a sociedade, mas, assim, no pessoal, eu não devo nada a eles, entendeu? Foi tudo sempre
um esforço meu e das pessoas que eu encontrei para se juntar comigo. A gente sabe como que é essa dificuldade, né? Sei da tua luta e você sabe da minha caminhada também, seu esposo, né? Muitas vezes vocês me ajudaram, né, com documentação para fazer os nossos eventos, né, acontecerem aqui, né, pelo Cerrutis Arte e Cultura, e eu sei o quanto é difícil essa fala, né? A gente tem que levantar a bandeira do nós por nós, porque a gente não tem a ajuda que deveria acontecer. Porque quando você trabalha ali lado a lado, né, a gente vai estar trazendo coisas boas também para a cidade, né? Mas que pena que a visão política ainda é fechada para a cultura. Na realidade, ela não é fechada, ela é omissa para a cultura, porque quando você coloca a cultura para o povo abre os seus horizontes, e um povo pensante é uma arma contra o sistema, contra os governos, né? É verdade. O JP está dizendo o seguinte: em um mundo adoecido pelo capitalismo, pela lacração e falta de empatia, qual o caminho a seguir pela ótica da psicanálise? Meu Deus. Pesada. Terapeuta. Não, depois ele fala que é eu que quero Eu sou derrubar os só convidados, terapeuta. né? Então. Freud explica, que meu marido tá falando assim, fala pra ele que Ai, gente, a gente hoje a gente tá nessa pegada mesmo, né? A gente se assusta, né? Tem umas coisas que a gente fala assim, meu Deus, como é que o povo não tá enxergando Nossa. essas coisas que estão acontecendo, né? Como é que as pessoas passaram por um período aí que misericórdia, meu Deus do céu, né? Sem enxergar, sem a falta, né? Que ele está falando, a falta de empatia, né? De não se colocar no lugar do outro. E eu acho que infelizmente, né, eu acho que o que acontece hoje é que é muita informação, pouco conhecimento. É aquilo que é falado aí mesmo, né? Todos os estudos mostram isso. A gente está carregado de informações e conhecimento muito pouco. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, elas estão indo feito peixe morto, né? Só seguindo a maré, né? Aonde a maioria está indo, vai indo, né? Aonde onde vai tudo atrás ali daquela maioria e não para pensar, pô, peraí, opa, deixa eu ver se não está aqui na minoria o certo, ou se não está aqui na minoria, o que é melhor para mim, ou o que é melhor para um todo, né? Deixa eu ver se isso aqui é só uma informação que foi jogada aí e a inteligência artificial foi mandando, ou se realmente tem uma realidade, uma verdade nisso, né? Então, as pessoas vão indo e às vezes nem é culpa delas, né? Elas não têm, às vezes não tem ali uma capacidade mesmo. Não, tá todo mundo falando isso aqui, eu vou, né? Eu vou seguir isso aqui, eu vou seguir a maioria, porque se eu for para cá é capaz que eu vou ser derrubada, né? É capaz que se eu não seguir aqui, eu vou ser destruída. Existe até esse medo, né? Se eu não seguir com essa maré aí, se eu não for nessa boiada, eu vou ser pisoteada, se eu for no caminho trocado, e acho que é mais ou menos isso que está acontecendo mesmo. Mas a gente, de novo, né? Acho que é uma coisa que a gente não pode perder a fé. Sim, sim. É como você falou, né? É a questão do conhecimento, né?
Antigamente falava assim, que tudo acontecia de ruim devido à falta de informação, né? Então o povo era atrasado, considerado atrasado pela falta de informação. Hoje a informação chega de todos os lados, né? Só que o mesmo povo não tem sabedoria para saber se aquilo ali é real ou é uma coisa fake, né? A palavra do momento, o fake. E seguem como uma boiada mesmo, né? Hoje é difícil de você aceitar a realidade das coisas, né? Hoje você não sabe, especialmente politicamente, o que é verdade, o que é mentira. Nós mesmos nos contradizemos quando a gente vê uma coisa e você vai buscar a profundidade, você fala, meu, mas será que é esse que é a verdade? Não, ou aquela que é a verdade. Então, hoje, a verdade está meio que complicada, né? E é preciso ter muita sabedoria para lidar com a tecnologia, para você não ser parte da manada. Até porque é aquele negócio, se você começa a repetir várias vezes uma mentira, ela vira verdade, né? Fato. E ela vira, e na sua cabeça mais ainda. Quanto mais você seguir numa linha, falar é isso, é isso, é isso, não vai virar verdade para você, né? Sim. E não tem, aí não tem como retomar isso. Se é a sua realidade, é a sua verdade, não vai mudar. Não Né? muda, não tem como, É, né? Se a pessoa é. colocar ali na opinião dela que o negócio é verde, não adianta você falar que é vermelho, porque vai ser aquilo e pronto. E a gente vivencia isso, né? Você falar Porque que o negócio é ruim e a pessoa tá falando, não, é legal. Nossa, tá furando o meu olho, mas não, é da hora. Tá furando o meu olho, mas é necessário, né? Tá gritante as coisas. e assim, a gente não pode nem criticar, né? A pessoa, É, se a pessoa acredita, virou verdade para ela, acabou, né? não tem É jeito. a gente que precisa relaxar e falar, Sim. então deixa eu aqui, deixa eu com a minha verdade, Abster, fica com a né? sua verdade, porque Abster e seguir o o que é dos fluxo, outros, né? Seguir pro outro eu lado. falo muito para os meus filhos, né? Assim, o que é dos outros é dos outros, né? A gente não deve Sim, mexer com as coisas dos outros, né? E uma coisa que é muito dos outros é a opinião. Então, a sim. opinião dos outros deixa para lá, a ideia dos outros está insistindo, se acha que é aquilo, então deixa achar, né? E segue o seu rumo aí, né? Segue plena. Segue pleno. Val, quando a gente fala em terapia, psicólogos, né, essas coisas, vem logo à cabeça. Frescura de madame, né? É frescura de gente rico. Você sempre ouve isso, né? Não tem jeito, né? Tipo assim, o pobre não tem depressão, o pobre não precisa de apoio emocional, né? E baseado nisso, né? Aí a gente sabe que ainda há bastante preconceito, né? Como tem sido a busca pelo acolhimento emocional dentro das periferias? O Você que eu vê falo é um assim, né? crescimento? Porque é assim, né? Antes era coisa de gente rica, agora não, a gente misturou um pouco, não existe mais Sim. esse negócio de gente rica e gente pobre, né? Tá tudo misturado aí. É rico querendo ser pobre, é pobre se achando rico, né? Tá uma misturada aí, né? Sim. Então, eu brinco, né? Às vezes, né? Porque eu atendo os adolescentes e aí às vezes os pais falam assim: ah, ele não quer ir lá no psicólogo, ele não quer procurar um terapeuta, um psicólogo, porque ele fala que isso aí é coisa de doido. Eu falo, mas gente, não é coisa de doido, é coisa chique. Hoje Sim. é chique você fazer terapia, hoje é chique você passar com um psicólogo, né? Então, hoje você vê assim os artistas, né, muito falando da importância da terapia, falando da importância, né, de ter de procurar essa saúde mental. Então, é isso aí é, é ir porque é você, gente. Não, sabe, não tem que pensar o que os outros vão pensar. Tem que pensar
em você, né? E falar, não, eu vou lá porque vai ser bom, porque é bom, entendeu? Se você procurar fazer um, mesmo que não seja, né, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem ainda, né, de conseguir um psicólogo, né, mas pelo menos uma terapia, procurar uma terapia, existe, né, terapias que são feitas online, né, e é de graça, então procura, vai lá, você vai gostar, né, essa pessoa vai uma vez, gosta e segue, é bom, é importante sim, né? Eu também concordo, é super importante nos dias de hoje, né? Manter a nossa sanidade, né? Nosso mental em dia. É, Quais as suas práticas, né? O que você utiliza que ajuda as pessoas para que elas possam te procurar? você fala como O método de trabalho, as suas práticas terapeutas. então, eu tenho formação, mas eu não atuo como terapeuta, não. Foi uma coisa para mim, né? E assim, quando eu ajudo, ajudo dessa forma, assim, às vezes de dar uma dica, às vezes numa conversa mesmo com alguém, ou às vezes com. Aí a gente tô sempre dando essas dicas assim, mas não tenho, não trabalho com isso, não. De novo, exclusivamente conselheira. Ah, boa, boa. Val, como já a gente já está quase 2 horas de live, né? Então agora Oh, já meu vai para a Deus. parte do Vai. encerramento. A live está muito Aham. legal, o bate-papo está maravilhoso, né? Só faltou o Não. JP, né, para ficar melhor ainda, né? Mas bora É, para o encerramento. Qual mas mensagem mandou você umas gostaria de perguntinhas ali, Pedro. deixar? Ele Falei, tá mas ali ele mandou nas umas perguntinhas perguntas. pesadas ali. Sim, sim. Qual mensagem que você gostaria de deixar, né, para quem atua na linha de frente social, cultural e o cuidado com os outros? Vamos fazer uma salada aí, né? Que tudo um leva ao outro, né? É verdade. É, se cuidar. Se cuidar, porque para cuidar dos outros você precisa estar bem, né? Então, é parar um pouco, respirar, né? E para ter essa empatia de cuidar do outro, de chegar bem, né, nas pessoas que precisa de você, né? A gente trabalha lá, né, o conselheiro, ele precisa se fortalecer de alguma forma, né? E porque a gente vai em famílias que já estão destruídas, né? Que já estão em pessoas que já estão aí é, passando por uma dificuldade. Daí, se você já chega já explodindo, se você já não chega bem, fica bem difícil, né? E lembrar sempre que quando você está trabalhando com criança e adolescente, você está trabalhando com uma pessoa que está em construção, né? Então, é acreditar nisso, procurar acreditar nisso, que existe mudança, né? Que existe, principalmente no adolescente, né? É, tem que ter essas mudanças aí, tem que ter essas construções assim de, de mudança, né? De acreditar nisso. Porque senão a gente vai, né, já tá tudo perdido mesmo. A gente nunca deve ser assim. Deve ter fé e é isso. É isso que eu Desculpa o riso, é o JP. Aham, Você leu o que ele foi escreveu? Que sacanagem. aham.
Então, né, é que depois que passou, né, a discriminação das drogas, eles têm feito muito o uso canabidol, né, então daí ele fica Oh, desse jeito, com esses oh, meu pensamentos Deus. conturbados, né. Ô, Tá. JP, poxa vida, É. só me tento. Oh, meu Aí é Deus. brincadeira, né? Aham. Aí a Cláudia Grego está dizendo o seguinte: é justamente isso que eu aprendi, me cuidar. A Patrícia, Uhum. tão bom, né? Parabéns, pelo lindo trabalho que você faz. Você é iluminada. Obrigado, obrigado, Patrícia. Obrigado, gente. Obrigado, Cal. Obrigado, todo mundo. E onde que as pessoas podem encontrar e acompanhar o seu trabalho, Val? Tem o meu Instagram, né? Nicomedes.ramos. E, e é isso, né? Eu tô no conselho, eu mesmo assim, né? Nos finais de semana, quando dá um tempinho, eu procuro estar sempre nos projetos, assim, não na produção, mas eu procuro estar sempre acompanhando. Sempre ajudando, sempre que eu posso, assim, eu vou, é um sarau, é um evento, assim, porque é uma paixão minha mesmo, assim, esses lugares, esses espaços aí, principalmente do nosso povo, né? Quem tá pertinho aqui da gente. O JP está dizendo o seguinte, falando sério, foi uma honra ter você aqui. Obrigado, JP. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Tá bom? Amei, amei. De verdade. Agora eu quero que você faça suas considerações finais, né, para eu já me despedir da galera. É isso, Cris. Quero te agradecer o convite. Eu sou muito sua fã desde sempre aí, né? Né? Agradecer JP, é, falar das pessoas que estão aqui, né, assistindo, que são pessoas que eu amo. E é isso, gente. Olha, agradecer, só agradecer mesmo, agradecer por tudo, assim, agradecer a Deus, né, pela oportunidade que me deu de estar ocupando esse cargo aí no conselho, agradecer a todos que foram lá, que votaram em mim, que acreditaram, pedir, né, como conselheira que nas próximas eleições que tenham essa visão, né, de como é importante o trabalho e de como é importante escolher bem quem vai estar representando lá, quem vai estar lá dentro, trabalhando, fazendo esse trabalho, né? Porque não é fácil, precisa de muito amor, precisa de muita dedicação, de pessoas que sejam realmente comprometidas com isso, né? Então, dá essa importância, né, na hora de eleger. E não só no conselho também, né, na política aí, ter sempre essa visão aí de saber escolher, né? Ser, não ser qualquer um, né? Sempre pensar aí quem são as pessoas que a gente está colocando lá para nos representar, né? E é isso, tudo, é, nada é por acaso, tudo que vai acontecendo, tudo tem uma razão de ser. Creio muito nisso, né? Que tudo está conectado aí, né? Se você falar a cultura, a terapia, o conselho, está tudo ligado, mas não é uma ligação que se faz por acaso, é uma ligação que eu creio que é, é Deus, né? Tem alguém lá em cima planejando tudo isso aí, e, e eu estou muito grata mesmo por tudo. Tá? É Maravilha. isso. A Cláudia tá te dizendo que te ama, né, e tá te parabenizando por tudo Também te amo e te muito, minha desejando muito calma. sucesso Minha calma. sempre. Cal é um amor, amor. É minha vidinha, meu pedacinho. É, É.
Legal, legal. Eu quero agradecer primeiramente a você, né, por ter aceito a estar disponibilizando o seu tempo, né, sua agenda para estar aqui com a gente nessa conexão, né? O JP está dizendo que você é fogo no sistema, né? E é isso, né? Você sabe que eu tenho muita admiração por você, né? E estou Obrigada. muito grata mesmo por você ter participado com a gente. Foi um papo super legal, amei, amei de coração mesmo, né? E quero agradecer a todos que estiveram presentes na live hoje, né? Dizer que essa live vai ficar lá no Instagram, depois ela vai para o YouTube, e antes disso o JP vai ter trabalho, né? Porque ele vai fazer os cortes, né? Para a gente estar fazendo as divulgações, né? Em todas as plataformas. E agradecer, gratidão a todos. Uma excelente noite, né? E um final de semana abençoado a todos. E até a próxima. Isso, até. Deus abençoe.